Paz de Deus, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Aqui o irmão Lorival da Comunidade Cristã no Brasil. O intuito aqui, nesse momento, é levar uma mensagem da Palavra de Deus no dia de hoje e também falar sobre o projeto Resgate. Nada mais é do que convidar você que não está frequentando nenhum ministério. E se você quiser conhecer a comunidade, você é bem-vindo ao nosso ministério. Venha conhecer a Comunidade Cristã no Brasil. Por que eu falo, irmão, você que está nem frequentando o ministério? Porque a nossa intenção, irmão, não é tirar pessoas que estão sendo apacentadas no lugar. Está lá sendo apacentada, deixamos cuidar dos pastores, os anciões. Agora, se ele está disperso e o pastor, o ancião não procura ele para pertencer, não sei qual o motivo, não me interessa. Se essa pessoa está em Cristo, é importante para nós, porque o Senhor fala que Ele que é o verdadeiro pastor, né? Então, se alguém demonstra desejos de servir a Cristo, nós abraçamos, recebemos, porque o Senhor não despreza todo aquele que de bom coração arrependido, quer voltar e servir a Ele, né? De repente motivos são justos ou não justos, a gente não importa. Portanto, que essa pessoa quer ter um encontro com Cristo de novo. Então, por isso nós convidamos você. E você também que quer conhecer a comunidade, fazemos esse convite. Venha visitar nós nos nossos cultos. Você é bem-vindo, a irmã é bem-vinda, você músico, musicista, são bem-vindos ao nosso ministério. Nosso ministério, ele tem origem tradicional, cristã, mas não herdamos algumas coisinhas que a gente entende que não deve ser herdada, irmão. Não praticamos acepção de pessoa, rebatismo, muitas outras coisinhas, né? Nepotismo, tem apadrinhamento familiar, né? Eu sou ancião, vou colocar o meu filho como cooperador. Não, irmão, é pelo trabalho, pela capacidade que cada um demonstra diante de Deus. É o reconhecimento do trabalho de cada um no Evangelho. Vou falar em Evangelho, que deixar uma mensagem da Palavra de Deus ao seu coração hoje. A palavra está lá em Mateus 16, versículo 25. Diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. É uma palavra assim, irmão, que claro que aqui não está falando em tirar a vida ou se matar por Cristo. Não, irmão, está falando, é uma forma de se dedicar a Cristo, a servir a Cristo. Porque algumas pessoas têm por prioridade se apegar às coisas terrenas. Então é isso que está ensinando a palavra. Aquele que se apegar uma forma egoísta às coisas terrenas dessa vida, o resultado é perder a verdadeira vida que está em Cristo, porque essa pessoa não vai ter tempo de servir a Cristo, não vai ter tempo de falar do Evangelho, não vai ter tempo de adorar a Deus. Ele vai passar a vida toda preso com as coisas dessa vida. E essa pessoa vai perder a sua vida, vida espiritual. Porque a vida física, já falo para os irmãos, todos vão perder. Esse corpo terreno é provisório. Esse corpo aqui, do pó viesse, do pó retornará. Tanto justo e injusto, bom, santo ou não santo, crente ou não crente, todos vão passar por esse processo. Então, a vida que fala aqui é a vida espiritual. Enquanto renunciar ao controle pessoal por amor a Jesus, esse será abençoado. Porque a pessoa renuncia aos prazeres, aos convites. Às vezes chega no final de semana, a colega fala: opa, vamos lá na chácara, vamos lá no sítio, vamos lá no clube. Aí a pessoa que tem um compromisso com Deus fala: não, eu tenho que falar do reino de Deus, eu tenho que tocar na orquestra, eu tenho que ter uma responsabilidade lá no local, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que meditar, eu tenho que buscar a Deus. Então isso é uma forma de renúncia.
a forma fundamental em nossa vida e em nossa missão, se dedicar primeiramente ao reino de Deus. A palavra de Deus diz assim: buscar o reino do céu, a sua justiça, a demais coisas será acrescentada. Ou seja, nós temos prioridade em servir a Deus. Não deixamos de cumprir a nossa responsabilidade terrena. Não. Você vai trabalhar, mas chegou o dia de você servir a Deus, você dá prioridade. Ah, mas eu trabalhei, eu tenho o direito de descansar. Nós temos o direito de descansar, mas primeiro o reino de Deus. Primeiro a Deus. Por que primeiro a Deus? Porque Deus, com amor e misericórdia, amou nós primeiro. E deu seu Filho, Jesus Cristo, unigênito Filho, para que viesse e desse a sua vida, derramasse seu sangue para nos resgatar, porque estávamos mortos, separados de Deus. E através de Cristo, Ele nos recuperou, Ele nos salvou. Então é uma gratidão, irmão. Quando você é grato por uma pessoa, a gente tem que sempre demonstrar essa gratidão. Quando alguém faz o bem para você, alguém te salvou a vida, por exemplo, né? Usei materialmente aí, houve um acidente, aquela pessoa foi um herói para você, te salvou. E se você vê ele hoje, vê ele daqui uma semana, vê 2 semanas, daqui 1 ano, sempre que vê essa pessoa, você não vai ter aquele sentimento de gratidão. Poxa, aquele é meu salvador. Ou como é que você está? Tudo bem? Você tem satisfação de ter com aquela pessoa, não é isso? Ele foi teu salvador. É assim somos nós, que fomos salvos por Cristo. Então sempre temos a prioridade do reino de Deus e falar de Jesus. Então, irmão, para nós que seguimos Jesus, nós que somos seguidores, perder a vida para encontrá-la. Ou seja, deixar que a vida é boa, irmão. Quem não gosta de churrasquinho, quem não gosta de passeios, quem não gosta de um lugar turístico, não é verdade? Mas perder isso é perder a vida material terrena, esse conforto, que é nesse sentido. Mas ganhamos em Cristo Jesus, porque a nossa prioridade é o reino de Deus. A nossa prioridade é falar do amor daquele que nos salvou, aquele que nos livrou da maldição da morte e nos trouxe da morte para a vida, que é Cristo Jesus. É nesse sentido. A gente priorizamos sim as coisas terrenas, materiais, para o nosso sustento, para a nossa responsabilidade, por isso que nós trabalhamos, porque digno ao trabalhador do seu salário. E a palavra fala: aquele que não trabalha, que não coma. Então temos que trabalhar assim, né? Porque é da responsabilidade. Mas quando nós saímos dessa responsabilidade, nós temos sim uma dedicação, uma devoção. Nós temos um objetivo, que é buscar o reino de Deus, que é adorar a Deus. Essa mensagem vem ao encontro de você, irmão, e prioriza. Às vezes os colegas: mas poxa, todo final de semana você vai lá para o culto, para a igreja, você não tem um tempo para se divertir? Nosso divertimento é servir ao Senhor, é falar de Jesus, é adorar a Deus, é glorificar o reino do céu. Esse é o nosso prazer maior. Se não fosse isso, nós ficávamos no mundo, né, irmão? Nós ficávamos na delícia do mundo. Mas o nosso prazer é das coisas espirituais. Bom, aqui perto de casa aqui tem um ministério, acho que é da origem da Assembleia. A Assembleia de Deus tem várias origens, né? Não é aquele tradicional do conhecido, né? Os 2 ministérios conhecidos, tradicionais, mas sim aquelas outras Assembleias. Mas, irmão, é um salãozinho pequeno, cabe uns 25 pessoas, eles alugaram. Eu vejo a dedicação deles. Todo dia vem louvar, glorificar, prega uma palavra. Aí no outro dia, 4, 5 horas da tarde ali, já tem um pessoal que assume, vai. Todo dia tem um pessoal novo ali, servindo, cantando, louvando, glorificando, orando. Todo dia, irmão. E chamou a atenção. Eu falei: o pessoal
não se cansa de glorificar a Deus todo dia. É uma igrejinha pequenininha, poucas pessoas, mas essas poucas pessoas, irmão, fazem um alarido todo dia, glorificando a Deus, engrandecendo a Deus. Para alguns que são de forma tradicional, aqueles cultos clássicos de orquestra, paletó, gravata, né? É estranho, porque é acostumado com aquela, uma forma ostentação, né? Chega lá, aquela paisagem bonita ali dos bancos, né? Tem uma coisa, tem um lado significativo. Mas eu estava vendo o lado humano, o clamor, e eu me alegro. Mais tarde eles vão estar aqui de novo, eu estou sempre escutando. Muito bom, irmão, servir a Deus. Ele serve com alegria, busca o reino de Deus com alegria. Não é de uma forma, talvez, igual a gente que é mais acostumado, tradicional, mas de uma forma simples, mas com fervor. Às vezes eles cantam louvores gospel, né? Alguns irmãos gostam só de louvores mais claros. Tem hora que é os louvores da harpa, muitos conhecidos aí, que vocês conhecem, né? E alguns hinos até parecidos com os nossos, porque a música é a mesma, só muda as palavras. Eu vejo a dedicação, né? Porque cada um tem um jeito, tem uns que cantam esses louvores, e outros já cantam louvor gospel, outros vêm mais para a oração, outros vêm mais para a pregação da palavra, tem alguns que vêm para pregar a palavra, mas eles estão servindo a Deus do seu jeito, e glorificando, e buscando primeiramente o reino de Deus. Isso que importa. Eles estão perdendo a vida, acabou a jornada de trabalho, a primeira coisa que eles fazem é servir a Deus. Aproveitando essa parte aqui, eu mostro que alguns já viram um vídeo, pessoal coreano falando como é que era o trabalho da fé lá na Coreia, parece que na Coreia. Ele falou que o país vivia num estado muito pobre, né? Políticos e pós-guerra, não estava muito bem, né? Da última guerra que teve, havia um processo muito empobrecimento do povo. O povo era muito sofrido, diz ele. E antes deles trabalhar, eles tinham um local que era a igreja deles, eles combinaram. E antes do trabalho, eles iam orar. Tem um vídeo desse, irmãos que já viram, né? Eles oravam a Deus, que Deus abençoasse as autoridades, desse luz, desse entendimento, abençoasse o povo, desse bênçãos para o povo. E eles foram orando. Antes de trabalhar, a igreja se reunia, tinha aquele propósito. A primeira coisa que eles faziam era servir a Deus. Diz ele que Deus abençoou essa nação, ela está mais próspera, mais abençoada. Eles fizeram até o contrário. Alguns trabalham para depois servir a Deus. Eles, antes de trabalhar, estavam servindo a Deus, priorizando o reino do céu. E Deus mandou bênçãos na vida daquele povo. É assim, irmão. Deus abençoa os seus filhos, não importa o país, se é Japão, se é China, se é Coreia, se é Brasil, onde tem o povo de Deus clamando, ali tem as bênçãos de Deus, tem a misericórdia de Deus. Essa é a mensagem da palavra. Que Deus abençoe, meu irmão. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É isso que importa para nós. Nós vamos perder a nossa vida terrena, mas vamos ganhar uma vida eterna em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo.